Obrigado, Marco. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas e enviadas por meio desse chat nessa plataforma de webcast. E a nossa primeira pergunta vem do Vitor de Mello, Exame Invest Pro. Bom dia, Ana, Flávio, Marco, Danilo e time BMG. Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Tenho duas perguntas. Podem comentar um pouco mais sobre o crescimento das contas digitais? O que causou essa excelente alta? E se os próximos trimestres seguirão o mesmo patamar de criação de contas? Por favor, Flávio, quer começar essa primeira pergunta e depois eu endereço a segunda? Claro. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Vamos começar primeiro falando sobre as contas digitais. E o que a gente tem visto é cada vez mais o nosso banco digital ganhando maturidade, cada vez mais o público se engajando com a nossa conta, e a gente, de fato, atingiu aí um recorde de 20 mil contas, mais de 20 mil contas abertas por dia. A gente, sim, espera manter um nível forte, provavelmente não tão forte quanto foi esse trimestre, ela provavelmente deve recuar um pouco, uma vez que a gente tem prezado cada vez mais pela qualidade dessa originação, então clientes que de fato vão transacionar, clientes que de fato vão utilizar essa conta e vão consumir nossos produtos, mas sim, a gente espera, inclusive o Marco mencionou no nosso guidance, essa é uma das linhas que a gente está superando a nossa perspectiva inicial dada no guidance. Com relação ao índice de Basileia, de fato a gente tem ainda um índice de Basileia elevado e espera em breve começar a consumir mais esse capital, esse excesso de capital, né? E posso falar basicamente aqui de duas formas. Óbvio, vocês vêm acompanhando, a gente tem crescido os nossos negócios, a gente tem crescido nossa carteira, e isso obviamente vai demandar e vai consumir nossa Basileia. Além disso, a gente está sempre atento também a oportunidades de M&A. Então, apesar de não ter nada concreto para falar para vocês aqui já hoje, a gente está explorando sim algumas oportunidades, e tão logo a gente tem algo mais concreto, iremos trazer ao mercado. Excelente, Flávio. Acabou endereçando aqui a segunda pergunta de Basileia, então eu vou seguir para a segunda pergunta aqui que nós temos, do investidor Gabriel, pessoa física, Gabriel Souza. Ele faz uma pergunta: diante da estratégia de se tornar um Open Banking e com operações estritamente digitais, está no pipeline do banco um investimento na área de Home Equity, um segmento que tem acesso de empresas digitais como Creditas, por terem um processo 100% online? Acredito que também, Flávio, pode começar com você e depois eu sigo as outras perguntas aqui do Gabriel. Claro. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Como eu mencionei na apresentação, a gente hoje já possui uma parceria, inclusive com a própria Creditas, para a oferta do Home Equity na nossa base. E como eu falei, principalmente com a questão do Open Bank, nossa estratégia já passava por isso, a nossa ideia é atender o nosso cliente da forma mais ampla possível, seja através de produtos do próprio Banco BMG, seja através da venda e de utilização do canal, mas venda de produtos de terceiros. Então, o Home Equity se enquadra em um deles. A curto prazo, a gente não vai oferecer Home Equity. Óbvio que a médio e longo prazo, você sempre pode partir para esse tipo de iniciativa, mas não é uma coisa que está no nosso radar de curto prazo. A gente vai continuar oferecendo via parceria, funcionando muito mais como marketplace. E a segunda quais as ações e resultados? A segunda pergunta do Gabriel: quais as ações e resultados objetivos do Comitê de Compliance criado devido à investigação da Polícia Federal? Acho que essa pergunta, por favor, Marcos, seria interessante se você pudesse endereçar. Obrigado, Danilo. Sobre esse assunto, né, que envolveu uma operação lá de 29 de outubro, o banco deliberou, o nosso conselho de administração deliberou então, a criação de um comitê especial que acabou analisando os fatos então investigados pela segunda vara criminal aqui de São Paulo. Nós, quando divulgamos já no nosso fechamento do ano, tudo que foi analisado,
dado os itens investigados, não foram encontrados, né, crime contra o sistema financeiro nacional, crime contra a lavagem de dinheiro ou de corrupção em todos os acervos que foram analisados por esse comitê especial independente, né, que não teve, né, nenhuma correlação com a parte da administração do banco. Então, os achados foram no sentido de melhorias e oportunidades nos nossos controles internos, e nós tomamos providências nesse sentido, já desde o final do ano passado. Contratamos uma empresa, né, de auditoria para nos apoiar em toda essa revisão dos nossos controles internos de compliance, e estamos em processo de implementação de toda essa oportunidade, envolvendo, inclusive, todo o nosso, chama aqui, refazimento, né, do nosso processo de compras, do nosso processo de análise de fornecedores, e com isso nós estamos já concluindo toda essa implementação, o que torna o banco muito mais forte nesse sentido de compliance, controles internos e análise de fornecedores. Bom, o Gabriel tem mais uma pergunta aqui, que eu também gostaria de endereçar para o Marco. Marco, qual é o principal fator que você atribui para a queda de lucro recorrente e ROI nesse trimestre? Nesse item, acho que temos que analisar assim, uma série de conjunturas, né? Em especial, se eu comparo lá com o primeiro trimestre do ano passado. Então, nós temos que lembrar, né, que ao longo do ano nós tivemos, né, um exemplo é a redução da taxa do nosso cartão de crédito consignado. Então, isso tem uma correlação forte no resultado quando eu comparo esse primeiro trimestre de 21 com 2020. E, além disso, nós temos que esclarecer a parte que nós temos de todo o investimento nosso no banco digital. Então, estamos investindo fortemente com isso, né? O resultado acaba levemente impactado, né? Se você vê, foi uma queda relativamente pequena. E quando a gente olha alguns outros índices nossos, e até comentei lá sobre o índice de eficiência, por exemplo, manteve sob controle, mesmo, né, com essa forte abertura de contas que tivemos nesse primeiro trimestre. Então, o nosso próprio guidance, né, indica um retorno levemente maior do que esse primeiro trimestre, né, um pouco em torno de 10% ao ano para esse ano de 21. E lembrando também que nós demos um direcionamento lá para 2023, né, onde nós temos uma perspectiva já bem superior do nosso ROI. Então, aqui é uma questão envolvendo os nossos produtos efetivamente e os nossos investimentos no banco digital para essa leve queda aqui nesse momento. Excelente, Marco. Muito obrigado. E vindo para a nossa próxima pergunta, do Ricardo Peixinho, da Tagus. Qual é a explicação para o aumento das provisões de crédito para liquidação duvidosa, tanto em relação ao quarto trimestre de 2020, quanto ao primeiro trimestre de 2020? Frisando que a maioria dos bancos está reduzindo as provisões, dado que a inadimplência foi menor que o esperado. Dito que você possa endereçar também essa pergunta, Marco. Não, primeiro, quando você compara aí com outros bancos, lembrando, né, no ano passado, a maioria dos bancos fizeram provisões adicionais no primeiro trimestre lá de 2020. Nós não fizemos. Nós temos uma característica diferente, né? A grande parte dos nossos produtos são consignáveis, né? Onde a gente tem, vamos chamar assim, a inadimplência de maneira pulverizada e de uma maneira diferente aí de outros bancos. Então, com isso, nós temos um ponto importante também, que nós temos um seguro na nossa carteira. Isso nos ajuda também. Obviamente que a pandemia, né, do ano passado, a gente teve um pico lá de inadimplência no terceiro trimestre, que a gente viu e acompanhou e estavam estimando que fosse acontecer e que ela foi um pico realmente. No quarto trimestre, nós tivemos mais sucesso aí em recuperação de crédito, e agora, no primeiro trimestre, voltamos numa normalidade, né, desse percentual que a gente divulgou aí de 5,2% sobre a carteira. A gente entende que está bastante sob controle, o nosso nível é em torno disso mesmo, a nossa inadimplência,
Lembrando, né, que nós temos produtos que temos uma inadimplência bem mais alta, né, o Flávio mostrou na apresentação dele. Quando você olha lá o nosso produto de crédito emergencial, né, esse índice vai para 30%. Mas nos consignáveis, né, esse índice é bem menor, vem na casa dos 3,5%. Então, a média da nossa carteira em 5,2% está sob controle e bastante analisada por nós, acompanhada. E lembrando que essa questão das margens consignáveis é uma fortaleza que nós temos na nossa carteira. Excelente, Marco. Excelente. Vindo aqui para a nossa próxima pergunta, Homero Santos, da GDP Investimentos. No primeiro trimestre de 2021, o BMG obteve um lucro líquido maior que todo o lucro líquido do ano de 2019 do Banco Inter. Vocês pensam em diminuir a margem líquida para acelerar o crescimento do banco como um todo? Gostaria também que falassem um pouco sobre a estratégia das lojas Help. Pretendem acelerar a expansão, visto que temos menos de 900 lojas no Brasil e temos mais de 5.000 municípios? Planos para colocar pelo menos uma loja Help em cada município? Dito que o Flávio possa endereçar bem essa pergunta. Obrigado pela pergunta, Homero. Começando então sobre o lucro líquido e a questão da expansão e como é que isso afeta, né? Eu acho que o principal efeito da expansão, que obviamente é custosa, mas ele não bate diretamente na margem, né? Ele bate muito mais no índice de eficiência, que você tende a trabalhar com um índice de eficiência um pouco mais elevado por conta da expansão. E óbvio que se você olha para o nosso resultado hoje, a gente poderia estar com um índice de eficiência mais baixo em detrimento dessa expansão, poderia. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, né? Essa expansão de 20 mil contas por dia, isso não veio gratuitamente, óbvio que isso bate no nosso índice de eficiência, que está lá em 58, e a gente provavelmente vai continuar trabalhando em patamares um pouco mais elevados, enquanto a gente estiver nesse ritmo de crescimento que a gente vem. E com relação às lojas Help, eu achei uma ótima pergunta, dado que ela é um driver também relevante aí do nosso crescimento. A gente está, sim, numa estratégia de expansão de lojas Help. A gente entende, sim, que a gente ainda tem bastante espaço para expandir. Isso não necessariamente, você fez uma pergunta se faz sentido pensar, dado que tem 5.000 municípios e só tem 900 lojas, se é uma loja por município. Não necessariamente, tá? A gente vem pensando em diversos modelos. A gente tem hoje lá o modelo standard da lojinha com 3 consultores e um supervisor. A gente tem pensado em modelos pocket, que seriam lojas menores que podem ser abertas em regiões talvez de um menor potencial, em cidades menores, e inclusive também soluções remotas, né? Soluções de atendimento remoto, que aí você consegue em qualquer município de 5.000 pessoas, você conseguiria estar presente atendendo esse cliente. Então, sim, a gente vai continuar expandindo a Help, independente do modelo de atuação. Dito que a Ana Karina possa complementar também, referente a essa questão da Help, por favor, Ana, com um complemento. Só queria reforçar o ponto que o Flávio falou, acho que é uma excelente pergunta. A gente fala muito da nossa estratégia FISTO, e o braço Help é importantíssimo dentro dessa nossa estratégia. Então, quando eu falei no início da apresentação, a gente está fortemente evoluindo por diferentes modelos que têm funcionado muito bem, já até testados. Então, são modelos que, tanto com a loja original, você pode aumentar muito o raio de atuação, e com isso você consegue, em algum momento vai chegar, sim, em todos os 5.000 municípios, nesses diferentes modelos, ou lojas menores, como essa Pocket, combinada com o modelo híbrido, que é a distância, também chegando em lugares bem remotos. Então, com isso, o nosso braço Help é um braço importantíssimo da nossa estratégia, e a gente, neste ano, já está implementando esses novos formatos, que eles vão ter bastante aderência. Só queria reforçar com esse ponto. Isso complementa com o nosso terceiro canal também, que é o nosso canal de correspondente bancário. Excelente, Ana. Muito obrigado pelo complemento. E o Homero tem mais uma pergunta. Se o BMG tem planos para expandir a plataforma de investimentos, adicionando ações, fundos de ações, fundos multimercados e etc. Dito também, Flávio, que você possa endereçar bem essa resposta. Anteriormente na apresentação, nossa proposta é atender o cliente nas suas mais diversas
necessidades, e óbvio, quando ele entra em um banco, uma das coisas que ele está buscando também são alternativas de investimento, alternativas de rentabilização do seu recurso. Então, sim, a gente deve ver novidades nesse sentido ao longo do ano. Temos aqui um follow-up question do Vitor de Mello. Só um follow-up, pessoal. Pretendem ajustar o guidance para incorporar essa forte tendência de criação de contas digitais? Desculpa, acho que teve alguma oscilação na minha conexão. Vou repetir a pergunta do Vitor de Mello, da Exame. Só um follow-up, pessoal. Pretendem ajustar o guidance para incorporar essa forte tendência de criação de contas digitais? Acho que o Flávio pode começar respondendo e um complemento para Ana Karina. Não, em termos de guidance, a gente está mantendo o guidance, estamos um pouco acima, o Marco mencionou, mas por hora não tem revisão de guidance. Acho que eu quero complementar aqui, Flávio, que acho que é importante. Por que não tem, né? Pelo nosso trabalho forte eficiência, né? Nossa eficiência que tem permitido a gente poder investir no crescimento das contas bancos digitais. Então, não temos nenhuma pretensão de ajustar o guidance por isso. Bom, e vindo para a nossa última pergunta, do Vinícius, pessoa física, gostaria de saber se há intenção de, no médio prazo, o BMG fechar capital. Isso em função dos consecutivos movimentos de recompra de ativos, além do característico baixo free float do banco. Por favor, Ana, gostaria de endereçar essa resposta? Não, desculpa, Marco Antunes. Sim, Danilo. Acho que essa questão envolvendo, né, recompra de ações é tudo uma questão de oportunidade, né? Quando a gente entende, né, que o preço da ação está baixo, né? E se vocês observarem, a gente entende realmente no preço que está, o banco está barato, dado todo o resultado que temos entregue, o nosso crescimento, os nossos compromissos de crescimento. Então, a gente sempre tem essa oportunidade. Os programas vêm para isso, para ajustar essa oportunidade, porque a gente acaba com isso, né, criando o valor para os acionistas que permanecem com a ação. Então, para isso que serve o nosso programa de recompra de ações. Mas não envolvendo essa questão do fechamento de capital. Isso não está em momento algum em discussão nesse momento pelo banco, pelos seus acionistas. Muito obrigado, Marco. Encerrando a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra para a Ana Karina para as considerações finais. Por favor, Ana, pode prosseguir. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e reiterar a nossa forte convicção da nossa transformação e o caminho sólido que o BMG vem seguindo. Então, obrigado pela presença de todos. Encerramos a videoconferência de resultados do Banco BMG. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.